delta S, a trajetória mapeada, delta T, o tempo da jornada, o velocímetro oscila na rodovia, mas pra conta Fala pessoal, final, bem-vindos a mais uma o que análise importa é nossa a aqui. teoria. Hoje a gente vai falar de um assunto crucial para você garantir aquela nota de peso no Enem ou passar no concurso dos seus sonhos. Nós vamos dissecar um dos conceitos mais clássicos e, olha, cheios de pegadinhas da física e da matemática, a velocidade média. Muita gente acha que é só jogar uma formulinha básica e pronto, mas as bancas adoram criar umas armadilhas para eliminar quem está desatento. Então, o nosso objetivo hoje é blindar sua mente contra todos esses truques. Bora detonar! Nossa rota de hoje tem 4 paradas bem rápidas. Primeiro, o resumo da viagem. Depois, nível 1, que é a base. Aí passamos para o nível 2, focado na armadilha. E fechamos com o nível 3, no melhor estilo Enem. Então, começando direto com a parte 1, o resumo da viagem, a física no mundo real. Imagina você numa viagem de carro pela estrada. A gente acelera, freia no pedágio, para no posto para comer aquele lanche. Sabe de uma coisa? Para a física, essas pequenas oscilações não importam nem um pouco. Ela gosta do quadro geral. A velocidade média é literalmente esse resumo definitivo da sua jornada. Ela te dá a visão global do que rolou entre a largada e a chegada. E como a gente coloca essa ideia no papel? Com aquela fórmula clássica que você com certeza já viu. A velocidade média, o nosso famoso VM, é simplesmente o deslocamento total, o ΔS, dividido pelo tempo total, o ΔT. Só essa razão já governa todo o nosso raciocínio de hoje. Agora, presta muita atenção nisso aqui, que é a nossa regra de ouro absoluta. O tempo total engloba absolutamente tudo, inclusive aquele tempinho que você ficou com o carro estacionado comendo no posto. O relógio nunca para. O tempo parado afeta e muito a média da viagem. Esquecer isso é o primeiro passo para errar de bobeira na prova. Ah, e um lembrete rápido antes da gente ir para a prática. Lembra da conversão para o sistema internacional? De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Para fazer o caminho inverso, é só multiplicar por 3,6. Pronto, com isso na cabeça, a base teórica está mais do que consolidada. Vamos para o item 2. Nível 1, a base. Vem numa aplicação direta. Para a gente construir nossa confiança, vamos começar com uma questão bem típica de escola militar. Olha só. Um comboio militar sai do quilômetro 45 às 8 da manhã e chega no quilômetro 225 cravado às 10 horas. Eles pedem a velocidade média. É uma situação real, bem direta. O segredo para mandar bem nessas provas é organização, né? Primeiro de tudo, extrair os dados. O nosso deslocamento vai ser o ponto final menos o inicial. 225 menos 45, que dá 180 km percorridos. E o tempo? Bom, das 8 às 10 da manhã, passaram-se exatamente 2 horas. Aí a mágica acontece na fórmula. 180 km divididos por essas 2 horas. E a gente chega num belo 90 km por hora. Uma vitória fácil, limpinha, daquelas para dar um alívio na hora da prova. Mas não vai se acostumando não, tá? A confiança é ótima, mas o excesso dela é perigoso. O jogo vai começar a ficar sério agora mesmo. Entramos na parte 3, nível 2, a armadilha. É a famosa ilusão da metade do caminho. Atenção redobrada, galera, porque essa é a zona de perigo. Essa é a armadilha preferida das bancas. Imagina o seguinte, você faz a primeira metade do caminho a constantes 40 km por hora. Na segunda metade, dá uma acelerada para 60 km/h. A pergunta parece inofensiva. Qual a velocidade média de todo o trajeto? E é aqui que a intuição falha miseravelmente. Muita gente vai lá, soma 40 com 60, divide por 2 e marca 50 km por hora feliz da vida. Erro fatal. Velocidade média nunca é só a média aritmética simples. O método correto exige que você considere o deslocamento total pelo tempo total. Sabe por quê? Porque você passa muito mais tempo dirigindo naquela velocidade menor. A física não perdoa isso. Olha o trabalho de mestre para sair dessa. A gente chama as duas metades da distância de d. O tempo na primeira parte vira d sobre 40. Na segunda, d sobre 60. Jogando na fórmula, a gente divide a distância total, que é 2d, pela soma dessas frações de tempo. Aí você faz aquele MMC maroto, que dá 120, resolve a álgebra e... As variáveis de distância se anulam matematicamente e a verdade aparece. 48 km por hora. E não 50. Memoriza bem essa estrutura. Essa é figurinha carimbada em vestibular. E saber resolver desse jeito te coloca milhas na frente dos seus concorrentes. E finalmente chegamos na parte 4, nível 3, estilo Enem,
o nosso chefão final. Aqui o buraco é mais embaixo. O desafio do Enem não é te jogar uma fórmula gigante, é te fazer interpretar o mundo real dentro de um textão e gerenciar o tempo. Saca só, uma família sai numa viagem de 400 km às 8 da manhã. Nos primeiros 200 km, eles cravam os 100 km por hora. Aí, fazem uma pausa de 1 hora para o almoço. Mas tem uma restrição rígida. Eles precisam chegar no destino impreterivelmente às 13 horas. Qual velocidade eles têm que manter no trecho que sobrou? O segredo supremo para não se perder nisso é fatiar o problema criando uma linha do tempo. Saída às 8. Andaram 2 horas cobrindo os primeiros 200 quilômetros. Então, o relógio já bate 10 horas. Aí entra a pausa de 1 hora. O carro esfria, a família almoça, mas lembra da regra? O relógio do Enem não para. A pausa faz o ponteiro girar para as 11 horas. E a linha de chegada tem que ser batida às 13 em ponto. Tirando um extrato dessa nossa linha do tempo, o que sobra para essa reta final? Restam 200 quilômetros na estrada, já que eles fizeram a primeira metade, e como a gente retoma a viagem às 11 e o prazo é às 13, sobraram apenas 2 horas de direção. Aí a equação derradeira fica super fácil de desenhar. Os 200 km restantes divididos por essas 2 horas dão exatamente 100 km por hora. Ou seja, o motorista vai ter que retomar a estrada naquele mesmíssimo ritmo do início para não estourar o cronograma. Resumindo a ópera da nossa análise de hoje, as regras de sobrevivência ficaram claras, né? A matemática molda o nosso dia a dia. Organizar os dados não é frescura, é necessidade. O tempo parado sempre puxa sua velocidade global para baixo. E o maior dos pecados na hora da prova, nunca confie na média aritmética simples das velocidades. Para a gente encerrar com chave de ouro, fica essa provocação para você pensar. Na próxima vez que você estiver num carro, parado num congestionamento num dia de calor, lembra que o relógio do universo não deu pausa. A matemática continua rodando naquele exato momento. Exatamente o quanto aquele tempinho parado ali está destruindo a sua velocidade média real. Fica a reflexão para manter o raciocínio sempre afiado. Um abração, bons estudos e até a nossa próxima análise visual. Sobre o tempo decorrido, o conceito é sólido, foco mantido. VM a razão, a fórmula que domina. Delta é sobre delta, a